português. Então, agora nós vamos para o nono. Dê um zoom na escrita. Nono ou oitavo? Não, é nono. Nono, dê um zoom na escrita. A Lourdes está entrando aqui, deixa eu admitir aqui. E o dê um zoom na escrita é exatamente isso aqui, só gente bacana, que para no sábado, a maioria às 16 horas. Bel, que está em Madrid, que eu adoro falar isso, porque eu acho chiquérrimo Madrid. Bel, que está em Madrid, ela é mais tarde, né? Mais tarde para ela. 21. Olha aí, 21 horas. E ela está aí, então todo mundo aqui muito ligado, né? Lourdinha, querida, todo mundo muito ligado. Então, espero que seja uma coisa prazerosa, né? Que a gente converse sobre algo que a gente arranque valor desse algo, né? Ô, Lourdinha! Olá, boa tarde. Tudo bom? Então tá. Tudo bom, pessoal? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá. Então o tema, né, é inspiração e transpiração. Por que eu pensei nisso? Veja bem, não é que eu acordei, né? Sempre falo isso. Não é que eu acordei e vamos falar de inspiração e transpiração. Não, eu sempre fico pensando quais são os temas recorrentes, né, em volta da escrita. Sempre tem, né? O que as pessoas comentam, isso eu tento lembrar. A minha vida inteira, o que foi que as pessoas mais falam em relação à escrita? Então, por exemplo, o Zoom anterior, a gente falou de algo mais técnico, vamos dizer, que foi o cortar um texto, né? Como é que a gente corta um texto? Aí eu estou tentando alternar entre assuntos mais técnicos, de técnica mesmo, da escrita, e aos assuntos que estão em volta da escrita. Porque eu acho que uma das coisas fascinantes da escrita é justamente essa. A escrita não é ciências exatas, tá? Claro que não, né? É puras ciências humanas, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, ela tem estrutura, ela tem técnica, né? Porque ela é muito velha, né? Se a gente pensar, ela é muito antiga. Então, ela conseguiu, no passar do tempo, ter muita estrutura. Mas ela nunca perdeu um pouco de magia. Ela tem sua magia, né? Estou vendo a Seis aqui, que deve estar pensando, Fernanda, a farmácia, sei ser farmacêutica. A farmácia também tem muito de magia. Sim! Então, pegando seu exemplo aí, né? Tem uma farmácia, vamos dizer, hoje toda já, né, com muito científica mesmo, mas tem a alquimia, né? Vocês têm como, aí no passado da farmácia tem os alquimistas, né? Então, mais ou menos, na escrita a gente também tem isso. Então, por que eu pensei em transpiração e inspiração? Claro, a transpiração, né, é no sentido de trabalho, né? Eu tenho que trabalhar, e o que é verdadeiro, né? No fundo, a escrita é um trabalho braçal, né? Muita gente acha, principalmente os que não escrevem, eles acham assim, isso é um trabalho intelectual, a pessoa chega lá, né? E tem um pouco de verdade, sem dúvida nenhuma, que é um trabalho cognitivo, vamos dizer, né? Cognitivo. Mas também é braçal, porque se você pensar bem, mesmo que seja no teclado, eu ponho uma palavra depois de outra, né? Uma palavra depois de outra. Ou seja, há um trabalho, né? Um braçal nisso, ou um dedal, sei lá, né? Mas tem um trabalho aí que é mesmo tem gente que fala da carpintaria, né? Usa, inclusive, essas imagens, né? Você vai lá e é como se você estivesse esculpindo, etc, etc. Tem aí mais escritores do que escritores, escritoras que gostam de fazer analogias com a própria cozinha, né? Então, fazer o pão, né? Bate a massa, pá, 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 pá. Depois deixa essa massa esfriar, né? O tempo dela. Bom, isso.
Mas há essa parte da transpiração, acho que todo mundo entende, que é a parte do trabalho, né? Então, esse transpirar é suar a camisa, suar o rosto, né? E tem esse outro lado que é da inspiração. Muita gente, inclusive, fala assim, faz essa pergunta, né? Será que eu tenho inspiração? Né? Será que... Como é que é? A inspiração chega? E aí também tem uma velha, já uma tradição, que muita gente que vai dizer que a diferença... essa é a diferença entre um escritor amador, que escreve por amor, e um escritor profissional. Qual a diferença? O escritor profissional, inspirado ou não, ele vai ter que fazer aquele texto. Tem que produzir. Pronto. Ele vai ter que fazer aquele texto. E isso vale muito, por exemplo, jornalistas, né? Pessoas que têm que escrever diariamente, obrigatoriamente ele tem que escrever por todo dia. Então, para essa pessoa, a palavra inspiração não funciona muito, porque ele vai ter que transpirar inspirado ou não. Ou não. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, e se a gente pensasse, em vez da gente pensar as coisas assim, eu tenho inspiração, eu estou inspirada, né? Ou eu estou transpirando, estou com vontade de trabalhar. Eu fiquei pensando, e se a gente pensasse em taxas? Em vez de pensar a coisa como um todo, pensar assim, taxas, assim, qual é a minha taxa de inspiração? Qual é a minha taxa de transpiração? Porque se a gente pensa em taxa, a gente pode aumentar a taxa, né? Porque taxa... Então, por exemplo, eu acredito que existe, sim, dias que nós estamos mais inspirados do que outros. A história é que a gente não sabe por quê. Por que que nesse dia por que que nessa segunda-feira você está mais inspirada do que estava no domingo? Eu nunca consegui essa resposta, mas eu sinto. É o dia que, por exemplo, eu termino de trabalhar e eu falo assim, putz, hoje foi bom, hoje eu produzi, hoje foi redondinho. Por que foi redondinho? Eu já procurei várias vezes tentar rever. O que foi que hoje aconteceu na minha rotina que fez com que ficasse mais redondinho? E eu não encontro a resposta. E dias, por exemplo, que, nossa senhora, né, que é assim, você fica aqui em volta, você roda, 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 e termina o dia com uma sensação de fiquei devendo. Fiquei devendo. Eu não consegui, na verdade, fazer nada nesse dia, fazer nada bom, nada que preste, né? Fiquei, e não foi. Eu nunca tive essa resposta, né? O que eu fui aprendendo é como, e é uma dica que eu dou, e que me deram, né? Não é uma invenção minha, mas uma dica de como ultrapassar isso, né? Então, eu acho dias menos inspirados são dias que você acho que tem que perceber, não brigar com esse dia, quer dizer, não brigar com você mesmo. Hoje, né? Puta, hoje não dá. E tentar algumas artimanhas. Algumas artimanhas. Uma delas, por exemplo, é o famoso vai dar uma voltinha, sai de frente do computador, né? Faz alguma coisa, e depois você volta, e muitas vezes funciona, você volta e a coisa rola, né? Rola que eu digo, né? Acontece. Tomar banho, eu adoro fazer isso. Quando está muito ruim mesmo, eu digo, quer saber? Eu vou para debaixo do chuveiro, aí põe ele bem quente, entro, lá fico, e quando eu saio, de fato, dá uma revigorada, tá? Então, eu fico pensando, talvez o grande truque que haja aí é se afastar, se afaste. Quando o problema parece que não tem solução, esse problema já não precisa ser um problemão, não. Às vezes eu não consigo fechar esse texto, por menor que seja. Não está bom. Não está bom. Estou fazendo esse e-mail aqui, né? E ele não está bom. A gente olha e vê que não está bom. Eu digo, sai da história um pouquinho, depois volta e tem grandes chances de você como é que chama quando a gente desemperrar.
Desemperrar. Às vezes é só no dia seguinte, mas que seja. Mas eu aprendi a não brigar com os dias não inspirados, tá? Aí vamos para o negócio da transpiração, né? A transpiração é quando... É isso aí, não tem jeito, você tem que fazer aquilo naquele dia, né? Eu tenho que gravar o meu Veja Bel, né? Mas hoje não rola o meu Veja Bel, né? Então amanhã eu vou tentar de novo, aí não rola. E tem uma hora que você vai ter que transpirar, que você vai dizer, não, deixa eu vir aqui e resolver essa questão, porque eu tenho que fazer. Vocês entendem? É por isso que eu chamo de taxa. Trabalhar com a ideia da taxa, né? Qual é a que taxa, até onde eu tenho que ir para conseguir o que eu quero. Tem uma frase famosa que fala assim, vocês devem conhecer, que fala assim, não, escrever é 5% de inspiração e 95% de inspiração. Isso é uma frase muito conhecida. Essa é uma frase, aí é que tá, é de quem está valorizando o trabalho, né? A pessoa que valoriza a garra, mais do que o talento, né? Que chega e diz isso, né? O que pode ser verdade, né? Mas a inspiração, a gente também pode subir a taxa dela, tá? Isso é uma questão interior, é uma questão de atitude interior, ok? Há maneiras também de nós nos inspirarmos. Da mesma maneira que não dá, eu saio, eu vou passear, também há maneiras de eu me inspirar. E essa maneira ela é muito particular, ela não é igual para todo mundo. Por exemplo, uma coisa que eu adoro quando eu tá chato, ai, tá chato, eu estou com preguiça. Aí eu tenho sempre um livrinho aqui, eu cato o livrinho para ler, que eu adoro ler, e aí eu cato o livrinho e vou lendo, e isso me acalma, e inclusive me inspira, tá? O livro que eu estou lendo, né, o livro que eu estou lendo na semana, na quinzena, para mim é muito inspirador. Às vezes, por exemplo, quando eu gosto muito de séries, né? Sou uma Netflixiana, então, por exemplo, a hora que eu trabalho até às 19, normalmente. Né? 19, Alexa fala, 19 horas, e aí eu vou fechando aqui as coisas e vou para o meu sofá, né? Aí é sofá, aí eu vou atrás da série que eu estou vendo, atrás de um filme, e costumam ser muito inspiradores para mim, tá? Eu assisto aquilo, né? E de alguma maneira, não o tempo todo, lógico, mas uma boa série, um bom filme, eles me inspiram muito, né? Eles também estão... E aí eu não estou preocupada, não é que eu fico assistindo para me inspirar, é que eles se inspiram, entendeu? Mesmo que isso não seja uma coisa consciente. Tem gente que gosta de ir a museu, né? E vai assistir uma exposição, vai ver uma exposição de fotografia. Tem várias maneiras, isso que eu quero dizer, né? Tem gente que caminhar cedo, às vezes pode ser bastante inspirador. Nós precisamos de, né, de momentos que nos inspirem, mesmo que não seja isso que eu digo, não é que você tem que sair pensando, eu preciso me inspirar porque hoje eu vou escrever tal coisa. Não, não é isso. Você, né, precisa se inspirar porque a gente precisa se inspirar nas nossas vidas. Tudo bem, e agora finalizando, e a taxa da transpiração é a taxa do trabalho, né? Transpirar mais, aumentar essa taxa, é a dedicação que você vai fazer, né? E aí tem a ver com disciplina, então vai ter que se disciplinar, né? E tudo isso, mas descobrir a sua disciplina. Eu acredito muito nisso, né? A gente tem que personalizar tudo isso, é o nosso jeito de fazer, é sempre o nosso jeito de fazer, e não o jeito que eu li que alguém faz, né? Não, né? É o nosso, qual é o seu jeito de fazer? E agora eu vou começar uma rodada aqui, aí tem a mãozinha aí, ou levantem a mão mesmo, para ver quem quer falar, mas a pergunta é o seguinte, como é que você se inspira? Ou como é que você
se safa dos momentos em que você emperra. Se ninguém vai falar, eu vou chamar alguém. Hein? Eu falo. Vai lá. Então, isso concordo plenamente, né? Mas isso tem, inclusive, base científica, né? Os estudos de neurociências apontam que o cérebro, ele não gosta de rotina. Quando entra em rotina, ele se acomoda. Então, eu aprendi há muitos anos com uma neurocientista, eu estava estudando, fazendo letras, e dona de casa trabalhava numa Secretaria da Educação das 8 às 5 e fazia letras à noite. Então, ela dizia assim, você tem que mudar de atividade, né? A Fernanda vai tomar banho, o outro vai caminhar, o outro... Então, ela falava de acionar áreas diferentes do cérebro. E daí ela disse, vai, abre a geladeira, corta um limão, né? E cheira pó de café. E daí eu adotei. Eu cheiro pó quando eu quero. Quando eu quero... E daí eu estudando, eu precisava... era à noite, quando eu chegava 10h40 da faculdade, tomava ali um lanche, um banho, se não tinha dado tempo, e daí eu precisava fazer. E às vezes eram 2, 3 horas, eu ainda estava lá tentando fazer uma tarefa ou preparando alguma coisa do trabalho, e eu me lembrava, e eu ia na cozinha, eu guardo pó de café na geladeira, e cheirava o pó de café. E depois eu comecei a brincar com isso, e com os meus alunos eu falava, gente, quando eu não estou inspirada, eu cheiro pó. E os meninos, que professora maluca é essa, né? Mas, assim, não é o pó de café, ou então, eu tenho um pequeno jardim, corta lá uma folha de manjericão, de guaco, aquele do fígado, como é que chama um remédio forte? Boldo, tem um cheiro forte, então, macera assim, cheira, e daí dá uma esticada, uma olhada bem para longe, que diz que o exercício de olhar para longe é bom para os olhos e tal, e volta. Realmente funciona. Então, essa coisa é fazer o cérebro acionar outras áreas, né? Aquela área que o cérebro estava se acostumando e já não está mais, parece que não está mais produzindo, deixa de lado e vai lá, aciona a área do cheiro, aciona a área, por exemplo, quando você vê filme, né? Se você caminha, a área motora, enfim, é pura verdade. E isso não é novo, né? Essa coisa da taxa de inspiração, eu até lembrei, quando você estava falando, fui ali pegar o meu Lusíadas Camões, que diz lá logo no início, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. O engenho e a arte, o claro. engenho é o trabalho e a arte é a inspiração. Muito bom. Olha que chique, hein, gente? Que chique, alguém aqui que puxa Camões. Muito Camões, bom. o grande Camões, Bom. né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, quem mais, gente? Quem mais aí vai... Bel, fala. Bom, eu, assim, quando empaca, não tem jeito, né? Eu tenho que sair e fazer outra coisa, porque se eu insistir, aí não sai mesmo. Mas eu gosto muito de ouvir, né? Ouvir pessoas, ouvir... Então, ou eu ponho num outro vídeo que não tenha nada a ver com o que eu vou fazer, ou então eu ponho na televisão, mas eu não estou assistindo, só estou ouvindo. E, assim, uma coisa que me inspira muito também é o banho. Isso, embaixo do chuveiro, eu tenho ideias, assim, mirabolantes. Então, eu deixo a TV, por exemplo, ligada, deixo a porta do meu banheiro entreaberta, fecho a porta do quarto e estou lá no chuveiro e estou escutando sons, né? Não precisa ser um som.
E aí, quando eu saio, parece que é como se eu tivesse, não digo saturado a minha mente, mas eu levei a minha mente num nível tal que eu dispersei daquilo que estava me preocupando. E aí, quando eu sento e olho aquilo que estava me bloqueando, me parece mais simples, entendeu? Eu tenho a impressão de Perfeito. que aquilo está mais simples, já não está tão... Tão Porque eu difícil. já... porque parece que eu movimentei tudo que tinha ali no cérebro, e aí fica mais fácil. Então, normalmente, isso para mim dá certo. Parecido com o que a Lourdinha falou, né? A coisa do É, distrair-se, né? A gente precisa se Sim. distrair acionar outra área do outras cérebro. áreas. Uhum. Só que eu tenho que acionar várias, né? Porque se eu ficar em uma, eu vou focar nessa uma e não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Tá ótimo, tá ótimo. E Para mim, aí? cheirar pó funciona. Acho que eu vou tirar o pó também. Ó que nós estamos gravando, hein, Isso, gente? começa a Vocês ficam cheirar com esse pó. papo de pó aí. Vamos lá, Daí de café. vai dar prejuízo. Pó de café, Pó de O pó de café. café Pó tem um cheiro preto, hein, muito gente? forte. Não é o branco, é o pó Não, preto. até porque o É, YouTube, né? Não, pode café. é. Uhum. O pó de Denise, café porque querida. tem cheiro muito forte. É. Denise, querida, vai aí. Diz aí pra gente. O que você faz quando você cansa, deixa eu só aceitar alguém aqui, que é a Maria Isabel de Paula. Você está escutando? Estou escutando, Sim. estamos Ah, escutando. tá. Então tá bom. Então tá. É porque eu mexi aqui e resolvi. Olha, eu me sinto assim, muito assim, nesse grupo, muito abelhuda, porque eu não tenho o mesmo nível de vocês, não. Tá? Imagina. Tá, que isso, né? A Lourdinha, né, sacou né, de Camões, Foi uma né? É carteirada. outro nível, Lourdinha outro deu uma nível, né? carteirada aqui, puxou com a mão. Outro nível, né? Eu já vi conversas do grupo, né? E eu tenho que ter a humildade, né, de dizer para vocês que eu não sou uma escritora. Eu sou uma abelhuda que gosto, às vezes, de escrever, que estou tentando escrever uma coisinha aqui, tá? Então, eu não estou no mesmo nível que vocês estão, tá bom? Imagina. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito criativa. Então, a minha cabeça é um caos. A minha cabeça é uma desordem. Essa que é a verdade. Então, quando eu sento para escrever ou para elaborar um projeto, alguma coisa que tenha que escrever, né? Antes, eu já elaborei tudo na minha cabeça. Porque se isso não estiver dentro da minha cabeça antes, eu não consigo sentar e escrever nada. Absolutamente nada. Então, às vezes, eu demoro para sentar para escrever. Primeiro, eu tenho que madurar a ideia na minha cabeça, entender. Aí eu vou fazer o que a Beatriz faz, o que a Fernanda disse, que é assistir uma série, que é comprar mais um livro, eu sou a tarada do livro, todo dia. Outro dia minha vizinha falou assim, gente, mas todo dia você compra uma coisa? Foi a Amazon. A culpa é da Amazon. A Amazon, ela toca a minha campainha aqui todo santo dia. Eu sou a tarada do livro. Então... Mas eu leio muito na minha área, gente, sabe? Então, assim, eu não leio muita literatura, embora adore, né? Mas eu leio muito, eu sou psicóloga, eu leio muito mais da minha área. Então, eu sou uma pessoa mais técnica. Mas, enfim, o que eu faço é isso. Eu fico madurando aquilo, né? Aquilo fica ali batendo na minha cabeça. Quando eu sento para escrever e às vezes dá algum entrave, o que eu faço é meditar. Eu sou formada em mindfulness, e aí eu uso a meditação como um meio para... Porque quando eu estou assim, eu estou muito cansada, ou eu estou com muita coisa na minha cabeça, e aí eu sento, eu tenho um lugarzinho aqui no meu escritório, eu largo tudo e medito. E isto me traz um equilíbrio, porque eu sou um pouco desequilibrada. Entende? Então, eu trago esse equilíbrio para a minha vida e aí a coisa funciona. Mas a minha cabeça é um caos. Eu achei, sabe o que eu acho? Você falou uma coisa muito bacana e que é verdadeiro, né? Para muita gente, não para todo mundo, que é o que a gente escreve o texto antes de se sentar. E eu acho que é para todo mundo. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais fácil vai ser a hora da execução, vamos dizer.
né? Eu acho que é mais fácil. É mais fácil, mas mas é mais fácil. Claro, porque você amadureceu aquilo, isso aí vale texto, vale para vídeo, vale, né? Amadurece e fica circulando, e aí quando você se senta, vamos dizer, o ato de se sentar, né? Faz com que ele já vem melhor, ele já vem mais elaborado. E aí entra também na magia, né? O sonho, não sei se acontece com vocês, de sonhar, né? Sonhar com aquela questão, né? Agora eu me lembrei de uma frase muito bacana que diz assim: não se apaixone, como é que é? Não se apaixone pela resposta, mas pelo problema, né? Se apaixone pelo problema. E é engraçado, né? Bom, Mas diga. o Jung... Deixa eu só falar aqui. Maria Isabel, bem-vinda aí, bem-vinda. Está ouvindo a gente, Maria Isabel? Acho que não. Maria Isabel, está ouvindo a gente aí? Bom, vai arrumando lá. Siga, Denise. Não, porque o Jung, né, não sei se vocês conhecem, um psicólogo chamado Carl Gustav Jung, ele fala do inconsciente coletivo. Então, se você tem, eu acredito muito nisso, né? Se você tem uma ideia, e essa ideia, ela não é original nunca. Nunca era original, né? Se você parar um tempo, e aí eu acho que é por isso que eu medito, você capta essa ideia. E essas coisas, não posso falar, fica parecendo que é uma coisa má, mas não é. Ele fala desses arquétipos, dessa coisa de você captar a ideia. Então, é tão impressionante, tem hora que eu estou pensando em fazer uma coisa, escrever uma coisa. Aí eu falo, mas eu não sei para onde que eu começo, eu não sei para onde que eu vou. Aí eu paro um pouco, dou aquela meditada, e aí, eu não sei, a coisa parece tão pronta na minha cabeça, tão organizada. E aí eu sento e escrevo. Eu não sei se fica bom. Essa que é a minha dúvida. Eu não sei se a coisa fica boa. Mas que eu sento e escrevo e é assim que funciona mais ou menos para mim, entende? Bacana. Tá bom, eu não sei. Bacana. Não estamos falando do impacto no resultado, né? Justamente. Bom, eu não sei se fica, mas que vem dessa forma, para mim, vem. Bacana. Lena, Maria Isabel, você ouve agora? Tá, então deixa eu dar só uma situada aqui, onde nós estamos. Fernanda, o microfone dela não está fechado? Tá. Dela tá. Abrir aí o microfone dela. Clicar na tela para abrir o microfone. Sim. Ali embaixo. Maria Isabel, embaixo aí, onde tem a sua foto, tem um microfone, está com uma vermelho, está com um negocinho, só clicar em cima. Aí. Ah, sim. Agora estamos Estava te ouvindo. bloqueado. Desbloqueei. Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Boa tarde. Então, aproveitar aqui, está a Lena, grande Lena aqui. Não sei se vocês estão... Ela é do Fora da Escrita. Fora da Gaveta. Gente, só aqui um parênteses. Eu fazendo um podcast com o Tostes, né? Roberto Tostes. Aí eu disse, eu vou falar do acelera-texto. Aí começo a falar, não, porque acelera-texto. Aí, de repente, eu falo assim, e entrem no grupo, vou botar aqui embaixo, entrem no grupo Fora da Escrita. Aí, quando eu fui editar, eu falei, puta que pariu, Fora da Escrita. Tive que tirar, né? Perdi a chamada, porque, Fora da Escrita, as pessoas vão dizer que vou entrar num grupo de escrita chamado Fora da Escrita, só para ver, né? É fogo, né? Então, Lena está fazendo um trabalho... Boa tarde, eu estou chegando porque eu me atrasei mesmo. Estava na casa de minhas irmãs, em Tororó. E estou com o pé para cima, porque estou dodói das pernas. Então. Mas aí está a grande Lena, está fazendo um trabalho muito bonito agora no Facebook dela, onde ela está gravando os textos, né? Parece gravações, tem desde cordel até poemas mesmo, prosa, e, né, afetos e rebeldia. Isso, afeto e rebeldia. Afeto e rebeldia. Dê uma olhada depois. Lena Souza. Ok? E Maria Isabel, que chegou aí, deixa eu situar. Sim. Então, deixa eu situar vocês entrarem na nossa roda aqui. Falei um pouquinho de transpiração e inspiração.
E aí a gente joguei a pergunta assim, o que você faz? Como é que você faz quando as coisas emperram para você? Ok? Como é que é a maneira que você trabalhou? Como é que você se inspira? Então, estamos rodando aí, vamos chegar em vocês, ok? Então, vamos lá. Agora podia ser Luiz. Boa. Vai lá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, na verdade, eu só faço alguma coisa quando eu sou empurrado, viu? Eu sou um procrastinador profissional. Meu lema é, por que fazer hoje? Não faça hoje, pode deixar para amanhã, entendeu? E aí, eu sou aquele, quando está 47 minutos do segundo tempo, o professor está vindo lá na frente, pegando a prova, eu falei, puta, agora tem que escrever, mano. Aí aquele... Bom, aquele desespero. Mas eu acho que o que a Bel, a Lourdes, a Denise falaram, está tudo mais ou menos a ver, né? Por exemplo, aí fala assim, o que é trabalho, né? Simplesmente é trocar aquilo. Tem aquela história que o Einstein estava sentado assim embaixo da árvore, aí passa o vizinho dele e falou, ô, doutor, está descansando? Aí ele falou assim, não, estou trabalhando. Aí no outro dia o Einstein está lá capinando, né? Aí eu falo, ô, doutor, hoje o senhor está trabalhando. Ele falou, não, agora eu estou descansando. Bacana, bacana. O que é descansar? É fazer alguma coisa diferente daquilo que você normalmente faz. E aí exatamente. Isso aí seria o mindfulness, né? Ou seja, uma enxada não precisa ser sentado na posição de ombro. Você pode pegar lavar uma roupa, né? Fazer alguma coisa assim física. Acho que é daquela história. Você às vezes qual o nome daquela pessoa? Aí você para, pensa em outra coisa. Quando você menos pensar, bom, o nome vem. É como a Denise fala, né? Vem os mistérios da mente que vem te ajudar. Aí é o anjinho, né? O anjinho que vem lá e fala, olha, vou te dar uma dica, hein? Aí você agradece e continua. Bacana. Mas é isso. Bacana essa historinha aí do Einstein, bem bacana. Deixa eu só rememorar aqui. Então, ele está lá parado, né? Embaixo de uma árvore, o sujeito passa e fala, ô, Einstein, e aí, tá descansando? E ele responde, não, eu estou trabalhando. No dia seguinte, o Einstein está lá capinando, e o mesmo sujeito fala, agora o doutor está trabalhando. E o Einstein diz, não, agora eu estou descansando. Por quê? Quer dizer, o descanso para a mente seria aquilo que ela não faz o tempo todo. Não é isso? O que a gente não faz usualmente é o que acaba nos distraindo. Bacana isso. Bem bacana. Ceissa, abre aí o microfone, fala para a gente. Pronto. Tem uma coisa, eu estava aqui observando todos vocês falando aí, e eu tentando me lembrar o que me inspira mesmo. O que me inspira? E, na verdade, é uma coisa tão simples, que eu sempre, isso desde a minha adolescência, da época de colégio, e nas minhas criações também, ultimamente isso também tem ficado bem presente, que é a música. Eu, quando sento para escrever, inclusive coisas técnicas, eu preciso ouvir alguma coisa, não necessariamente nessa ordem, eu posso começar a escrever, mas quando eu me sinto cansada ou coisa assim, eu tenho que ouvir alguma coisa, né? Independente, claro, não música de ritmo muito frenético, mas uma música MPB, eu gosto muito também de várias. Eu não posso determinar aqui, porque eu não sou, não determino o tipo não, só vou ouvir música clássica porque isso me inspira mais. Não, depende muito do momento, pode ser um frevo, pode ser música baiana, pode ser a própria música clássica, não sei, depende muito, mas esse ritmo é como se eu ouvisse alguém conversando comigo, e na verdade eu tento imaginar conversando com outra pessoa, ou ouvindo mais. E às vezes já chegaram momentos assim que eu
que eu parei, fui eu mesmo que escrevi isso aqui. Assim, é incrível, porque é um pouco diferente, né? Cada um tem um jeitinho ali de desfocar e, ao mesmo tempo, focar naquilo que está pretendendo, né? Só um parentezinho. Bel, adoro seus vídeos, viu? Obrigada. Oi, Bel. Obrigada. Muito bom. Vocês, adorei isso aí que você falou. Esse negócio, olha que bacana, né? Esse negócio de repente, o desfocar para focar, né? Eu gostei Um que jogo, ela né? falou, foi essa questão, que eu achei que era só eu que acontecia isso. Às vezes eu escrevo uma coisa, passa um tempo, eu falo, será que fui eu que escrevi isso? Será que eu fico até com medo de ser plágio? Eu falo, meu Deus, de onde que saiu isso na minha cabeça? E ela falou exatamente isso. Eu pensei, gente, será que eu me achava meio doida com esse negócio. E ela, não ela falar isso, Teissa, eu me identifiquei agora com a gente, então acontece mesmo. Sim. Né? Interessante. Tem hora que eu acho, gente, isso for plágio, porque eu não me lembro de ter pensado sobre essas coisas. Não, eu acredito assim, nessa coisa de plágio, quando a gente sabe que não foi, que a gente tem consciência de que não foi a gente que escreveu. Aí é plágio. Ali, aí eu tenho certeza disso. Mas, por exemplo, eu gosto muito de ler, todos nós aqui gostamos muito de ler. Obviamente que essas leituras, elas ficam no nosso subconsciente, alguma coisa ali, e a gente vai construindo o que nós gostamos mais de fazer em nossa área. E isso contribui para a coisa. E pode ser que seja parecido com alguma coisa, mas não literalmente. Uhum. Não, o que eu acho também. Eu acho que a gente vai lendo, vai acumulando, isso vai ficando no nosso inconsciente, e quando a gente constrói um conhecimento mais profundo e a gente escreve, eu acho que é da gente. Mas às vezes a gente se surpreende, a gente fala, meu Deus, de onde que eu tirei isso? Aí tem hora que eu falo assim, ficou até bom esse negócio, né? Porque é uma coisa que, que você falando assim, eu me identifiquei muito, porque isso acontece comigo muitas vezes. Não é? E às vezes eu fico até um pouco insegura de confiar que eu é meu mesmo. Que eu consegui elaborar aquilo, entende? Não que seja um primor, mas, entende? Se eu penso, gente, saiu certinho, a ideia saiu certa. Parece até Camões, né? Parece até Camões. Eu fiquei até emocionada, entendeu? Dá uma emoçãozinha assim. Posso dar uma parte? Posso falar uma coisa? Eu já cheguei a jogar uma frase minha, uma frase que eu esqueci de assinar, porque eu sempre assino depois que eu escrevo. E eu joguei no Google, porque eu falei, mas será que isso é meu ou é de alguém? E eu joguei para ver se não era. Aí não tinha nenhuma parecida, eu falei, bom, então é minha mesmo. Aí eu assinei. Gente, por enquanto, né, Bel? Daqui a pouco, quando botar lá, vai estar Bel Ruiz. Pronto, tá lá. Tá lá o seu nome. Sua. É sua. Se você espalhar isso, aí alguém vai dizer, não é nada sua, é minha. É de quem escreveu. Agora, se vocês quiserem, a história me leu. Tem um artigo do Borges, é um artigo, não é? Numa entrevista do Borges, com Borges, Jorge Luiz Borges, ele diz isso, né? Ele fala, por exemplo, que ele diz que ele sente que Buenos Aires é dele, né? Ele fala, Buenos Aires é meu, porque sou eu quem conto melhor essa cidade. Sabe uma ideia assim? Por exemplo, né? Salvador. Lembrando aqui, porque Lena, né? Salvador. Vamos dizer que uma vez eu escrevi um texto onde eu dizia que o Pelourinho era uma Veneza seca, né? E eu gostei muito dessa ideia de Veneza seca, né? Aí eu tive essa sensação, eu falei, isso aqui tá bem bacana, hein? Agora o Pelourinho é também meu, porque eu tô falando dele, tô contando ele, olha que barato. Barato isso. Muito bom. Maria Isabel, querida, conta aí pra gente. Oi. Conta aí pra gente. Diga. Conta aí pra gente. Como é que você faz para ter as ideias para escrever?
Ou como é que você tenta se distrair quando as coisas não vão bem? Então, eu escrevo muito, né? E a minha escrita, ela é focada na Bíblia. Então, eu acabei assim, que o que me inspira realmente são as passagens bíblicas. Então, sempre eu me apego à Bíblia, né? Eu tenho esse meu livro lançado de poesias bíblicas. Eu tenho muitas escritas, todas referentes assim, tanto se eu escrever crônicas, se eu escrever um conto, o que eu escrevo é voltado para a Bíblia. E publicado eu só tenho esse livro de poesias bíblicas. Então, ouvindo cada um aí dos que eu ouvi, e estou aqui maravilhada como a gente acaba levantando assim a autoestima, né? Mantendo em alta. E aí eu falei, o que me inspira mesmo realmente são as passagens bíblicas. Ok, mas quando você estava escrevendo, por exemplo, seu livro de poema, não teve momentos que teve um mais difícil que o outro? Ou não? Ou foi tudo no mesmo ritmo? Bom, ocorre que eu tenho tanta coisa escrita, aquilo que você falou lá no começo desse cursinho nosso. A gente vai escrevendo e deixando entulhado nas gavetas, né? Então, quando eu parti para o lançamento do livro, eu já tive só que selecionar. E tive até dificuldade de tanta coisa entulhada que eu já tinha. Porque, de repente, eu me deparo assim, será que esse é o melhor para o momento agora? Será que isso é o melhor? Porque, de repente, o que é melhor para mim não é melhor para quem vai ler, né? Mas eu fiz uma seleção e acabei que montei o livro porque eu já estava cansada de vontade, né? Eu já estava assim com muita vontade de lançar o livro. Então eu falei, eu preciso lançar, e pensei no Tostes, na hora que eu li o livro dele, né, Vida Passageira, que fazer antes que eu morra. Parece duro ouvir isso, mas é verdade. É duro, não é? De repente, a gente escreveu tanta coisa e não publicou nada, e outros não viram. Então, outros não te conhecem, não tiveram oportunidade de conhecer. Foi nisso que eu me apeguei. Então, eu falei, eu tenho que selecionar, eu tenho que montar meu livro, tem que ser agora, queria que fosse 2021, acabou sendo janeiro de 2022, mas eu estou feliz e quero mesmo passar para outras pessoas, para que outras pessoas realmente conheçam o que eu escrevo. Parabéns. Como é o nome do seu livro, Maria Isabel? O nome do meu livro é O Pequeno Grão de Areia. É O Pequeno Grão de Areia, e nele consta assim, 12 poesias, mais uma, porque o ideal para mim, no momento, seria colocar 12 poesias, porque 12 eram os apóstolos, né? Mas ocorreu que eu acabei participando de um concurso, de um outro livro, com uma poesia que não era selecionada para o livro, e acabei participando, e a minha poesia foi para o livro, né? Então, eu coloquei ela nesse livro também. Acabou o livro saindo com 13 poesias, e cada poesia tem também um relatório falando, né, da passagem. Bacana. Bem bacana. Parabéns, parabéns, realizando, botando para frente, né? Sim. E agora vai encontrar seus leitores. Esse o objetivo. É isso mesmo. É isso mesmo. É esse meu sonho, né? Talvez nem... Que está começando a realizar, né? Exatamente, né? Porque se não correr atrás, né? Acaba que o sonho fica adormecido. Muito bem, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Legal, legal. E parabéns a todos nós, né?
porque eu tiro o chapéu assim para a Fernanda, porque assim você motiva muito a gente, né? E esses encontros, né? Eu não pude participar de outros que você propôs, mas é tudo muito rico para a gente, né? Então, eu gostaria de te cumprimentar nesse momento e eu quero estar no meio de outras pessoas com essas ideias tão relevantes como as suas. Para cima, né? Que nem para cima, exatamente. Alguém me falou outro dia, que parece que é um ditado, eu não conhecia, que diz que a gente tem que ir que nem foguete, né? Que não tem freio e nem dá ré. Legal isso. Legal isso. Eu gostei do negócio de não dar ré. Bacana. Lena, querida, chegou sua vez aí, Lena, vamos lá. Difícil, difícil. Difícil nada, vamos lá. Eu estou rindo, estou achando legal, cada pessoa é uma mesmo, né? E aí eu me lembrei, assim, porque eu já vi que é coisa de você inspirar, né? De você se inspirar, na verdade. Aí eu me lembrei de algumas coisas assim. Eu trabalhei muito escrevendo, mas trabalhei para outras pessoas. Trabalhei para pessoas que são parlamentares, mulheres parlamentares daqui. Gosto de todas elas. Não fiz nada que eu não que me violentasse, digamos assim. Uhum. Mas, por exemplo, para escrever, porque estava falando também de fazer logo, de demorar. Como é o nome dele? Luiz, eu acho. Luiz Carlos. É isso. Aí, quando é uma coisa assim, do trabalho, em geral, eu deixava, eu ia lendo, eu ia pensando, eu ia... sabe, aí ficava uma porção de pedaços assim, que eu tirava aqui, tirava ali, juntava, pensava, não sei, para poder criar outra coisa. E aí, de fato, eu demorava, certo? E aí, quando já estava em cima da hora, aí toma-lhe o texto e saía todo. Agora, essas outras coisas, muito pelo contrário, que são meus cordezinhos, minhas coisinhas, eu acho que é de inspiração, assim. Um dia eu vi Gil dando entrevista, e ele dizendo que meditar, a gente medita até no trio elétrico, em plena fervura do trio elétrico, você está pensando, você está olhando, está vendo, está meditando. E aí, assim, eu acho que é a coisa que eu chamava inicialmente de cotidiários, porque são coisas da vida, coisas que a gente vê na vida, que a gente vê no circular, que a gente vê na rua, né? E que a gente sente, ainda que não seja em nós, mas é como se a gente também sentisse. Aí eu tive muita coisa não, mas eu tive bastante coisa que ficou na gaveta mesmo, ficou no baú. E tem coisas do baú que a gente sente que continua tendo sentido para a gente, e aí dá vontade da gente tirar do baú e como você até chamava de um jeito que eu achava legal, como era escavar. Né? Escavandrista. Entendeu? Então, às vezes, eu acho que é uma coisa por aí. E, às vezes, não tem nada a ver, é um negócio assim que pintou aqui agora e saiu legal, entendeu? De 3 linhas, de 4 linhas, e eu digo que é um haikai, uma coisa assim. Então, eu não sei nem dizer mesmo se o estilo é esse, se o estilo é aquele, o que é isso, o que é aquilo. E como falou, eu acho que foi Isabel, não, foi... porque eu não sei o nome, que ela falou assim, que a que faz música, que, por sinal, parece muito com uma amiga minha que chama Biba aqui. Que faz música ou que ouve música? Ceissa? Ela só ouve, né? Não sei se ela faz. Me deu a sensação que ela faz. Quer dizer, não sei se é compositora. Mas eu também, eu gosto de todo e qualquer estilo, entendeu? E agora mesmo, nesse minuto, eu passei de carro, vindo do Tororó, que é um pouco longinho daqui. Aí eu passei de carro e vi uma coisa assim, religião dos Zeus. Eus é o S. Aí eu disse, Dida, só pode ter caído o dedo ali, né? Porque era uma casa grande e tinha
tinha umas letras assim bem grandes e postas ali. Aí eu disse, poxa, tem gente que tem a religião dos Zeus. Eu não estou querendo, de jeito algum, eu conheço gente que é evangélica, eu conheço gente que é do candomblé, eu conheço gente e da minha família mesmo tem de tudo quanto é coisa. E acho que é exatamente por aí. E eu fiquei muito curiosa com o livro de Isabel de Paula. Maria Isabel de Paula. Eu vi uma vez, como é o nome dela? Bené falando da coisa evangélica. Eu achei uma fala tão linda, me tocou tão fundo. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma história que é muito do feminismo, muito dessa coisa, entendeu? Então, a gente tem umas coisas que é de tudo quase, entendeu? Eu não sei dizer o que é, mas eu acho que isso é la vie, entendeu? E quando pergunta assim, quantos anos você tem, alguém respondeu assim, os que me faltam. Bonito isso, hein? Bonito, gostei disso aí. Agora eu não me lembro quem, mas é alguém famoso e que diz isso, são os que me faltam. Bonito. Eu gosto também, adoro ser avó de 7 netos e etc, etc. Aí eu estou um pouco me apresentando, falando de mim mesma, e eu acho que Narciso já passou. Não, mas tem a ver, é tudo misturado, né? Narciso é válido. Tudo misturado. Mas muito bacana isso que você falou aí, quando você disse assim, hoje eu fiz 4 frases, meio um haikai, não sei o que é aquilo, né? E eu acho que faz tempo, por exemplo, que eu também abri mão. Eu não sei se vocês repararam isso, eu raramente falo, você fez uma crônica, você fez um poema, eu falo, você fez um texto. Eu gosto da ideia do texto, Lena, porque ele escapa dessas caixas, entendeu? É uma crônica, caixinhas. Não sei, é um conto. Claro, eu sei quais são todas as definições para crônica, conto, romance, novela, né? Dissertação, eu sei tudo isso. Mas eu acho que a nossa, e eu acho que isso tem a ver com a internet, né? É uma contribuição dela a esse momento onde tanto faz. Chame o que você está fazendo de texto, porque está escrito, é texto. Agora, às vezes é só um testículo. É que testículo, né? Né? Mas eu acho que são todos textos. Outra coisa Ora, também... isso eu sou muito gaiata, né? Bastante. Outra coisa que você falou também, Lena, que eu achei legal aí, é esse reconhecimento das misturas, né? Das misturas, né? Como riqueza. Né? A mistura, ela só enriquece, né? Ela não... enriquece, porque mistura e essa coisa de cada um traz um universo. Cada pessoa é um universo, né? É um universo, é singular. É singular e a personalização. E a gente tem que acreditar nisso e tem que personalizar cada vez mais, né? E o plural é exatamente esses singulares todos, né? Do convívio gostoso. É isso mesmo, isso é de uma riqueza... Fernanda. Diga, quem está falando? Maria Isabel. Ô, Fernanda, eu achei muito rico também isso que Helena, né? Que ela falou. Lena. Sim, porque... Só uma perguntinha. Vocês não leem os nomes? Vocês não veem os nomes, né? Das pessoas? Eu vejo o nome aqui. Mas vai, Maria Isabel, vai. No meu só está o meu. Só sai o seu. Aqui. Tá. É só o meu. Tá, mas vai tranquilo. Estou vendo aqui o seu. Mas vai tranquila, isso não importa. Diga aí. Tá bom. Não, eu queria assim colocar, né? Eu atualmente eu sou evangélica, aliás, eu fui educada na religião evangélica. Acho que por isso essa minha queda com a Bíblia, né? Mas no decorrer, minha mãe era evangélica, já perdi ela e tal, mas ela me criou no evangelho. Só que no decorrer da minha vida, hoje eu já tenho 66, eu fui casada com um ateu,
Então, compartilhava muitas ideias assim, né, que não tinha nada a ver com o evangelismo. E depois fiquei viúva, fui casada, convivi, não fui casada, mas convivi bastante tempo com do candomblé, né? Era espírita, convicto, e eu falava do evangelho, e a gente vivia num debate, até que eu achei que o meu forte mesmo era o evangelho e que não ia dar certo nós dois. A riqueza de uma obra... Exatamente, mas isso só enriquece a gente. E hoje, atualmente, eu sou casada com um católico, se diz católico, mas adora as minhas poesias e as minhas orações. Quando está doente, eu oro para ele e ele sara, entendeu? Então, Legal. eu acho que isso só vem a enriquecer, né? A gente vive nessa mexida, né? De tantas crenças e tal, mas eu acho que assim, nessa altura da minha vida, eu já entendi o que eu quero. Então, eu acho que o importante mesmo é a gente estar feliz com aquilo, né? E... bancar o que a gente acredita, bancar mesmo. Agora eu vou, exatamente. Agora eu faço. É isso aí. Isso, né? É isso até aí. Por isso que eu falei, não, então é isso que eu quero, é esse livro que eu quero, é assim que eu quero ser lembrada. E a inspiração virou... E aí vai ter mais, né? É inspiração e transpiração, né? Porque a gente tem que mandar para o leitor quadradinho a coisa certa, né? Então, depende também de bastante estudo, e eu busco muito. É isso mesmo. Agora, a Fernanda falou também de textos, né? A gente escreve textos. Sim, mas eu trabalhei 30 anos com criança, trabalho até hoje assim, preparando adolescentes para vestibular, tal, né? Então, é onde a gente se prende a separar poesia... o que é uma dissertação, claro, aí não tem jeito. Sim. Já nem depende da gente, já é automático. A gente separa tudo, cada um em sua caixinha. Então, tem que ser crônica, é crônica, poesia, poesia. Porque o aluno tem que aprender desse jeito, né? A gente tem que certeza. É isso aí. E aí, depois que ele pode fazer a mistura dele lá, né? Sim, porque nós estamos numa idade que para nós tudo bem. Agora lá... Nós já passamos por isso. Que bom, que bom! É a parte boa. Mas deixa eu só não perder um gancho aqui, que a Lena falou e eu me lembrei, e você também, Maria Isabel, falou disso. Eu tinha muita coisa, e aí me deu... E tem. E isso eu acho fundamental, que eu sempre digo, né, para muita gente, eu falo assim, pelo amor de Deus, que é o fora da gaveta, abra sua gaveta, né? Por exemplo, olha que engraçado, você ter falado hoje eu pus uma crônica lá no Face, sábado, crônica de sábado, no meu Face, no Instagram. Essa crônica eu escrevi, porque eu vi, né? Eu recuperei ela em 2003. Nós estamos, então, há... Que lindo! 20 anos, né? 20 anos. Pois é. Que lindo. Não, mas olha a graça vem agora. Então, aí eu pus lá, né? Eu faço isso, mas aí alguém comentou assim, nossa, Fernanda, você está melhorando cada vez mais. Barato. Eu falei, não, que engraçado, porque você é de 2003. Aí eu, claro, falei, obrigada, mas aí eu pensei, já pensou se eu ponho aqui? Pois é, ou então eu era boa e estou piorando, porque isso aí... Você já era boa! 20 anos. Só achei engraçado. Já era boa. Só achei engraçado, né? Mas façam isso também, observem o que vocês já fizeram, porque tem tesouro guardado. Garanto que é libertador. Denise, sei se nem tanto, sei se é mais jovem, né? Mas deve ter coisa aí, gente. Que nem Bel falou agora, a Bel Ruiz, né? Falou,
fui no Google para ver aquela frase. Será que foi essa frase? É minha? Muitas vezes é porque já faz muito tempo que você escreveu. Sim. Como essa, deve ter outras coisas. Assim, revisem as suas gavetas. Lena, eu vivo falando isso para a Lena. Revise as suas gavetas, porque lá tem coisa. Porque nós já vivemos muito, gente. Então, tem muita coisa. Verdade. Eu posso... veja bem, toda essa conversa aí me lembrou uma coisa importante que eu vi numa palestra e recente. A pessoa dizia assim, ela falava sobre os medos, né, os dois principais medos do ser humano, que é o medo de falar em público e o medo da morte. Mas o que acontece? Quando ela falou, deu referência ao medo da morte, sobre a morte, ela diz assim, sabe por que eu não tenho... Desculpe, ao medo de falar em público. Sabe por que eu não tenho medo de falar em público? Ela perguntou para a plateia. Aí ela responde, porque não me importa o que vocês pensam sobre mim, mas sim o que eu penso sobre mim. Então, isso é como se tirasse uma cortina. A cortina simplesmente se abriu à minha frente. E muita coisa... eu falei, o caminho é esse, eu não posso ficar engavetando, deixando na gaveta o que eu tenho vontade de fazer, o que eu preciso fazer. Eu preciso por mim, não pelos outros, Exato. mas por mim. É isso mesmo. Né? Verdade. Eu não posso ficar escondendo, achando que eu vou receber críticas negativas. Quem falou aí a psicóloga Denise, né? Da gente ficar imaginando a fala do outro, o que o outro vai falar ao nosso respeito sobre aquilo. Então, essa liberdade que a gente conquista, ou que deve conquistar, eu acho maravilhosa. Eu estou descobrindo isso há pouco tempo. E eu não sou tão novinha assim, viu, Fernanda? Eu já tenho 51. Novinha! 51, novinha! Uma menina! Novinha em folha! Uma menina! Pois é, mas assim, é grandioso aprender isso. Peraí, Denise. Eu fico muito feliz de estar aprendendo isso com vocês, que já tem uma estrada aí, ensina a gente. Esse trabalho de Fernanda é maravilhoso. Obrigado. Eu sei que daqui para frente a gente vai ter mais momentos juntos, porque eu quero realmente melhorar cada vez mais, e é incrível isso, mas quebrar esse gelo é que é importante. Então, quando eu vejo Maria Isabel falar, eu falo da Bíblia, na maior naturalidade, não importa, seja lá o que for, o caminho que a gente está trilhando, mas ela fala disso, isso que ela quer deixar, ela quer ser reconhecida dessa forma, né? Então, isso é importante, eu abraço essa causa aí também, e tô nessa de agora, quer dizer, há muito tempo, exatamente para fazer isso, para desengavetar aquilo que eu já tenho e colocar... Tem uma frase que eu costumo ouvir assim, você tem que colocar a cara na Medina, que eu acho que foi de uma novela aí. E é exatamente isso, a gente tem que mostrar aquilo que a gente faz. Claro. Bel também, Bel Ruiz, quando eu vi o vídeo eu assisti ao vídeo dela e eu falei assim, caramba, ela está falando tudo aquilo que ela sabe, com a maior naturalidade, com uma tranquilidade, com uma segurança, que eu sei que não era fácil para ela aquilo ali, talvez, né? Porque talvez é o primeiro contato com o vídeo e tal, mas a gente precisa realmente quebrar esse gelo e apoiar, mas é um apoio de aprendizagem. Isso é importante. Nossa, eu sei, isso é muito bacana, muito bacana. Tá certo. Bom, gente, deixa eu falar aqui, olha, já estamos aqui com 17h13, né?
Então, acho que a gente podia ir para os nossos encerramentos. Não sei se alguém quer falar uma coisinha que não vai dormir se não falar. Se for esse o caso aí, mas se não for, e a gente vai encerrando aqui. E Eu só quero lembrando... agradecer. Posso? Só rapidinho. Claro, É só Bel. agradecer a Ceissa, né, o Luiz, enfim, todos vocês, né, que estão apoiando. Estou muito contente, muito feliz. Muito obrigada mesmo. Não podia ficar sem agradecer. Fernanda, diga, só para continuar na linha do foguete, essa frase do autor desconhecido: dá ré nem para pegar impulso. Entendeu? Boa. Obrigado. Boa! O Luiz é uma graça. Já vê os textos do Luiz, muito engraçado. Você já está conhecendo. É isso aí, gente. Então, olha só, vamos terminando aqui o Dê um Zoom na Escrita. Se minha memória não estiver muito ruim, esse é o 9º Dê um Zoom na Escrita, e vai para o YouTube, né, para que outras pessoas possam assistir e também aprender aqui com a gente, né? E se comentarem, nós acabamos aprendendo com os comentários delas, né? Isso é que é bacana. Tá certo? Uma palavra. Diga. Pode? Claro. Obrigada a todas vocês. E a cada uma, eu só conhecia mesmo Bel, Fernanda, claro, e prazer com a chegança das novas. Novas não, né? Eu acho que a mais velha sou eu mesmo. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Então, é isso aí. Beijo. Valeu. Beijo, gente. Tchau. Beijo todas. Beijo.